Acho que foi. O cara sempre clica ali e fica olhando assim, o negócio não anda, tu olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, e aí o reloginho que vem assim no check, check, ele faz Tá, mas já começou então a gravar. check. Não sei se já começou. Aí está! Foi dito, então. Aí está, mas aí a gente edita depois aqui, não tem problema. Está chegando aí mais um episódio do Baldecast para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir essa bagaça, mas agora já é mais de 23 horas e aqui quem manda na gente é a gente mesmo. Então a gente grava a hora que a gente quer. A gente está gravando de noite, mas você pode estar ouvindo de dia, de manhã, de tarde, lavando louça, fazendo um cocô, andando no ônibus, aí esteja onde estiver. Seja bem-vindo, Balde, a mais um Baldecast aí. Então tá, estamos aí mais uma vez no Mais nosso uma 23º 23º Baldecast. episódios. Isso aí. Episódios do Baldecast. E aí a gente vem nessa tocada aí, falando um pouco de cada coisa, né? Não necessariamente ao mesmo tempo, mas também não necessariamente numa ordem, mas tudo misturado, de vez em quando, e sempre e única e exclusivamente quando der Vontade. vontade. Aí sim. Ai. Então tá aí, para você que tá acompanhando, pensou assim, que ouviu o 22º episódio do Baldecast, pensou assim, pô, mas os caras falaram de política no Baldecast. Não, mas é o seguinte, ó, vai É na que a hashtag, agenda permitiu, né? vai na hashtag, cada hashtag ele é uma temporada, e nessa temporada, como você já ouviu na musiquinha inicial aí, de plim, blim, blim, plim, blim, blim, quando a musiquinha é diferente, é porque na verdade a musiquinha é só para quem tá no Spotify. Quem tá no YouTube não ouve a musiquinha. Diferente. Não tem É, musiquinha. no YouTube é pelo duro. Então vamos de vida real, então. É sem edição. E vamos então de hashtag A Vida Real. Mais um é o segundo episódio dessa temporada. A Vida Real em... Não sei. Ao final desse episódio saberemos completar esta frase, né? Que se constrói a realidade no momento em que a vivemos. É, exatamente. Para você que nos acompanha no spotify.com/baldecast ou no youtube.com/baldecast. Então tá aí. Fica um abraço aí, né? Pra galera que tá nos ouvindo de tudo quanto é canto. Deixa eu fazer aqui o nosso merchan, né? Faz o jabá. Deixa eu fazer aqui o seguinte, ó. United States of America, Brasil, Irlanda, Germany, Belgium. O que é Belgium? Bélgica. A pergunta é a seguinte: quem que a gente conhece que está na Bélgica? Não, e eu não te disse o último aqui ainda que apareceu essa semana. Você sabe, Alemanha, Irlanda, ali dá para imaginar, tudo. United States of America também dá para imaginar. Brasil, não faço a mínima ideia. Mas o último que apareceu essa semana, velho, Egito. Mas que tal? Será que pega o Wi-Fi lá no topo das pirâmides do Egito? Faraó nos ouvindo aí. Hein? Que tal? Toma. E eu não sei como é que não aparece o empresário para patrocinar essa bagaça aqui ainda. Hein? Nos dá um estúdio, equipamentos maravilhosos, softwares que possam gravar e fazer vinhetas. Ficar parando de gravar com fone de ouvido. Não dá para gravar no domingo porque tá dando trovão e essa merda dessa internet do Virtua fica caindo. Mas é a vida real, né, mano? Exatamente. Real. É a hashtag da vida real. Exatamente. É a vida real. Somos nós e as nossas circunstâncias. É isso aí. Até poderia gravar o episódio 23 do podcast aí nesses dias que passou, mas e eu ia ficar sem 3G o resto do mês. Aí não dá, né? Não, e outra coisa, poderia gravar em áudio, mas em vídeo não ia aparecer nada, porque tá escuro. Mas então tá. Aí está. Mais um episódio do Baldecast para você que tá chegando pra gente aí. Tá nos ouvindo, tá nos acompanhando aí no seu carro, no seu trânsito, onde você estiver vindo. E hoje nós vamos falar de meu velho, não tem jeito de fugir disso. Não adianta. A gente já falou, já tá cansado de falar, tá cansado de repetir. Mas a vida é real, velho. A vida real toca, bate forte,
E é sobre isso que a gente vai falar mais uma vez aqui. E hoje, partindo de uma premissa de que essa vida real acontece, e aí eu não sei como que a gente vai conseguir desenrolar isso hoje, se a gente vai ter a pretensão de conseguir fazê-lo, mas a vida real acontece quando a gente encontra a nossa própria voz, Baldi. Tá certo isso ou não tá? O desafio é encontrar ela, né? E onde é que a gente perde ela? É. Eu acho que é uma pergunta, né? Porque se a gente precisa encontrar, onde é que a gente perdeu? É verdade, é uma boa. Eu não tinha Já pensado te nisso. dando uma bola nas costas da pauta que a gente elaborou aqui antes. Sim. Mas foi uma pergunta que me veio agora, né? Mas vale a reflexão. Não que a gente tenha perdido em algum lugar, mas talvez nós não tenhamos a consciência de que nós a temos, né? Na verdade, assim, encontrar, reconhecer a própria voz, seja É tomar. dar-se conta. Isso, é uma tomada de consciência. Não que Pode ela ser, pode não ser. esteja lá e eu perdi, agora preciso encontrá-la, né? Pode Mas eu ser, acho que pode ser. seria uma tomada de consciência, uma maturidade interior de identificar quem sou eu de fato, Uhum. onde eu estou, o que eu estou fazendo, né? E onde o calo dói, algo nesse sentido, né? Eu acho que é mais uma tomada de consciência, né? Um Sim. dar-se conta do que um de fato é encontrar, né? Dar-se conta de que existe alguma coisa comigo que me acompanha desde sempre, que eu em algum momento não que me distancio dela, mas apenas ela deixa de falar por mim e eu assumo outras vozes, assumo outros trejeitos, assumo outras pessoas, assumo outros personagens, né? Sim. Não sei se pode. Ó. E outra coisa, né? Não tem. Se tiver alguma pessoa, algum adolescente de 12 ou 13 anos que esteja ouvindo isso aqui agora, nesse momento, para de ouvir agora, porque você não é para isso. Mas lá na palestra do CLJ tem uma palestrinha que fala sobre isso, né? A gente já vê isso lá dentro do CLJ, lá, né? Uma palestra que fala sobre as máscaras. É. Isso, no fundo, hoje, depois de quando a vida adulta bate, assim, a gente vai começando a olhar um pouco para trás, faz sentido esse me desencontrar, né? Este perder a minha voz, né? Ou seja, eu falo por muitas pessoas, eu falo pelo meu artista, eu falo pelo meu time de futebol, eu me posiciono pelo meu político de paixão, eu me posiciono por tudo, eu visto tudo, eu sou um, uma vitrine ambulante de qualquer outra coisa menos daquilo que eu deveria ser da minha própria vida, né? Isso aí. Não, é isso mesmo. O que eu acho, assim, o que é importante, né, reforçar e para dar continuidade no raciocínio que a gente vem construindo, no episódio anterior a gente falou da minha melhor versão. Resumindo o episódio, né, para quem não ouviu, quem chegou agora de carona, vai ouvir o episódio anterior, né? O episódio 21, tá? O episódio anterior a esta temporada, né? Ou seja, Isso, vai lá na hashtag Vida Real. isso, hashtag A Vida Real, episódio 21. No Fui quem episódio, eu quero ter sido? no episódio 21, a gente começou com esse bate-papo aqui sobre a vida real. Lá, o resumo, né, daquele episódio, né, é a minha melhor versão, a melhor versão de mim mesmo, digamos assim. Mas para eu chegar nessa melhor versão de mim mesmo, que é um ponto de partida e também é o ponto de chegada, né? Por isso é o primeiro episódio, é muito louco isso, mas é da onde começa e aonde termina toda a Sim. nossa história. Como é um ponto de partida, é a construção do raciocínio, ou seja, tudo vai depender, tudo vai partir dessa minha melhor versão. Mas também tudo vai se encerrar nela, tudo vai chegar nela, na minha melhor versão. E para que a gente consiga chegar nesse ponto, é preciso sinceridade interior, uma sinceridade radical, né? E essa sinceridade comigo mesmo é o que está por trás agora desse nosso segundo bate-papo, que é encontrar a própria voz. O que é encontrar a própria voz? É essa sinceridade. É saber assim, ó, aonde eu sou um safado sem vergonha e aonde eu sou bom, né? No que eu sou bom de fato e no que eu não sou bom,
o que que eu sei e o que que eu não sei, porque à medida em que eu faço essa análise sincera, uma autoanálise sincera, e isso requer de nós maturidade, uma certa paciência, né? Um certo altruísmo, né? Digamos assim, eu consigo entender aonde eu ainda preciso, quais são as minhas deficiências, né? E consigo enxergar que eu estou longe dessa minha melhor versão. Então, esse é o caminho, não tem outro caminho, né? Esse caminho de eu fazer uma análise sincera sobre mim, sobre quem eu estou sendo, né? Quem eu sou, quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero ser. Sim. E vamos lá então, vamos cair para dentro do negócio. Na verdade, isso tudo parte da premissa, e aí a gente tem como pano de fundo uma frase aí, um trecho, né, de uma inspiração que a gente pensou aí de alguns estudos filosóficos aí, de Ortega y Gasset, que na verdade serve de inspiração para esse nosso papo de hoje, né? Que é a reabsorção das circunstâncias. Ou seja, vamos lá, a reabsorção da circunstância é o destino concreto do ser humano. Cara, só isso aqui, reabsorção da circunstância é o nosso destino. Né? Então, assim, a reabsorção da circunstância é aquela famosa frase aí que se diz muito aí, né, por aí, que eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, a gente só escolhe parte do que a gente é. Parte do que a gente é o que a gente escolhe. Né? A outra parte, se a gente pudesse botar em duas, né, fatias, assim, né, em dois pedaços, é óbvio que isso aqui é muito mais fracionado do que isso, mas se a gente pudesse sintetizar, né? A gente escolhe uma parte do que a gente é. A outra parte a gente recebe de fora, né? E como hereditariedade, não só destas circunstâncias, mas como também do nosso legado, né? Da história que se cria, que se impõe em cima da gente, desde da nossa árvore genealógica, enfim, sei lá. Ou seja, a gente não tem o controle de tudo. E nunca vai ter. E não teremos. E parte disso tudo é exatamente isso. Bom, eu posso lidar com isto. Com isto eu lido, com isso eu consigo tocar a vida em diante. Mas existe uma outra parte que eu não tenho como lidar, que eu não sei o que vai acontecer, que eu não sei como que funciona. Mas eu estou disposto a ir para o bolicho e trocar carta e negociar. E uma hora eu perco no truco, mas outra hora eu ganho no retruco. Uma hora eu perco no envido, uma hora eu canto flor. E a vida vai acontecendo em cima desse tabuleiro. É ou não é assim? Até uma forma de ilustrar bem isso que a gente está dizendo, e eu acho que é uma forma de ilustrar essa frase, principalmente, né, o que significa essa reabsorção da circunstância. Uma imagem clássica aí que roda nas redes sociais, que é sobre o sucesso, né? Aí uma parte dela parece o sucesso, uma linha reta, assim, traçada, né? Linda, perfeita, a linha reta, esticadinha, de ponta a ponta, sem nenhum obstáculo. Na régua, a outra, feita na régua. Na régua, no esquadro. E a outra é um vai e vem, uma maçaroca. É um eletrocardiograma. Sobe, desce, faz uma curva, volta para chegar no ponto para dizer. Então, esse é o sucesso da vida real. Né? Exatamente. O sucesso da vida real é essa coisa. É esse monte de voltas, indas e vindas da vida, e que são as circunstâncias, cada volta, né? Cada subida, cada descida, cada movimento é uma circunstância. Então, essa reabsorção é o quê? É eu entender que isso existe, né? O mundo não foi feito sob medida para mim, não foi feito sob medida para ti. Muito pelo contrário, o mundo está aí, está posto, as leis da natureza regem todos os corpos, regem todas as pessoas do mesmo jeito,
né? Então, as influências climatológicas, naturais, Pandêmicas. das leis da física, da matemática, rege tudo igual, se apresenta do mesmo jeito para todos. Então eu preciso aprender a negociar. E a gente já falou isso algumas vezes em outros episódios. Sim. A gente precisa negociar isso. Eu preciso compreender que a vida tem essas nuances, né? E aproveitar esses momentos para ressignificar, que é uma palavra que está muito na moda. Sim. Reinventar, como foi uma palavra que foi muito usada, né? Resiliência. Para que resiliência? Para compreender que esse movimento, né, é uma resiliência adaptativa, né? Tu sofre, tu apanha, mas tu te dilata ao mesmo tempo. Tu não só recebe a pancada, mas tu recebe a pancada e te torna mais forte com ela. Aquilo serve de combustível, aquilo serve de substância para a gente tocar para frente. E, cara, eu preciso atingir a minha melhor versão. Para eu atingir a minha melhor versão, eu preciso saber que eu ainda não estou nela, a sinceridade radical. Eu sei que ainda não estou nela, eu estou me analisando, eu faço meu exame de consciência, né? Eu faço a minha autoanálise sincera, sei do que eu sei e também sei do que eu não sei, né? É parte e responsabilidade nossa, minha, tua, de quem está nos ouvindo agora, é parte nossa, é responsabilidade nossa saber que não sabemos. Eu preciso saber que não sei. E isso é um tabu na nossa cultura. As pessoas têm dificuldade de reconhecer que são ignorantes em alguns assuntos. Porque a gente sempre tem opinião para tudo, a gente sempre é especialista em todos os assuntos. Então falta essa sinceridade e dizer assim, cara, eu não sei. Isso eu não sei. E mais, e eu sou profissional nessa área e eu não sei, cara. Eu preciso saber, eu tô sendo um mau profissional, então eu preciso dominar. Isso é muito mais nobre, isso é muito mais sincero e vai trazer muito mais benefícios do que simplesmente eu criar uma camuflagem e adotar uma linguagem que pode parecer que eu sei, porque é a linguagem do ambiente que eu estou. Da voz externa, né? Isso, então pode parecer, eu simulo que sei porque eu me aproprio de uma linguagem, eu me aproprio daquela fala, daquele palavrório do meu grupo de referência, pode parecer que eu sei, mas eu sei que não sei. Mas ela não é exatamente, ela não é uma experiência sensorial, de fato. Ela não é uma experiência de matéria-prima. Olha só, vamos lá. Não vamos tentar viajar muito aqui, mas nessa pegada, tá? Se a gente faz esse exercício de busca, de encontrar a própria voz, de entender que eu sou eu e as minhas circunstâncias, que eu preciso renegociar essas situações, será que a gente não está aí um exercício que a gente precisa, um exercício prévio? E ele é constante para a vida inteira, não é porque a gente tem 5, 10, 15, 20, 40, 60 anos que a gente já está pronto, não é isso, né? Nunca estaremos prontos, né? Fui quem eu quero ter sido, né? Ou seja, como tu diz, é um já, mas ainda não. Ainda não. Né? Então, assim, eu acredito, não sei se a gente consegue ver isso junto, tá? Mas será que não existe um exercício prévio de adestramento, humano, né, sobre as coisas que a gente assiste, sobre as coisas que a gente vive, sobre as coisas que a gente faz, que ele está intimamente ligado a essa experiência sensorial, estritamente individual, tá? Ninguém vê as coisas como eu vejo. Ninguém vê. Tu pode estar olhando a gente pode estar olhando para a tela desse computador agora. Eu posso estar percebendo uma infinidade de detalhes que tu ao olhar para a tela do mesmo computador, percebe outras. Não significa que as que eu vejo não sejam verdadeiras para ti. Elas existem para nós dois. Sim. Mas
a experiência sensorial individual de ninguém ver as coisas com os nossos olhos, só a gente as vê. Ninguém ouve as coisas como eu escuto, só eu as escuto. Ninguém toca naqueles objetos, naquelas coisas que só eu toco, porque eu estou tocando, eu estou fazendo com as minhas próprias mãos. Ou seja, na transposição desse exercício, né? Nesse exercício de se adestrar e se fixar às nossas experiências, ou seja, a nossa voz, a nossa experiência, ou seja, eu toco naquilo, eu vejo, eu sinto aquilo, eu vi aquilo acontecendo, aquilo aconteceu assim, assim e assim. Eu não me apropriei de que alguém me contou uma situação, porque alguém que me conta uma situação pode inserir ali já outros elementos para dar outra conotação para aquela situação e já me distorceu uma imagem primitiva, já me distorceu uma experiência viva, sensorial. Ou seja, a gente pode estar vendo um objeto que a gente jamais viu representado, a gente não sabe o que é, mas a gente está vendo um objeto que a gente jamais viu representado, a gente nunca viu desenhado, a gente nunca viu aquilo fotografado, a gente vai ter que fazer o serviço completo, né? De tentar entender o que é aquilo, de absorver, de enxergar, de fazer uma reflexão maior sobre aquilo, diferente de quando a gente vê um elefante e diz, aquilo é um elefante. Por quê? Porque já se viu, já se disseram, já se deram o nome que aquilo é um elefante. Então tá bom. Então aquilo é um elefante. O encontro, a tradução, a percepção da nossa própria voz parte exatamente desse exercício de memória e de adestramento que a gente vai fazer, de a gente estabelecer as nossas experiências por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós tocamos, por aquilo que nós vivenciamos. E aí a gente não se apropria de outra voz. A gente não se apropria de outros fatos. Quer ver um exemplo? A pessoa vai nos dizer, isso é um elefante. Eu estou vendo que é um elefante. Mas aí a outra pessoa vai dizer, não, mas olha só, tem asa. Não é um elefante. Aquilo ali é um avestruz gordo. E o cara vai olhar e vai dizer, pá, mas é verdade. Tem cara de elefante. Não, mas tem cara de elefante. Já me descolei da minha voz. Já descolei a minha experiência daquilo que eu sou. Não vai um pouco por essa viagem aí? Não, claro que vai. Eu só queria trazer assim, me analisando, né? E usando isso talvez como um exemplo mais concreto. Justamente dessa sinceridade, né? Dessa experiência e dessa sinceridade. Por exemplo, escrever, sei lá, vou escrever meu trabalho de conclusão da pós-graduação. E eu comecei a escrever o trabalho da pós-graduação e me dei conta, cara, eu estou escrevendo mal. Não estou escrevendo bem. Não pelo conteúdo em si. O conteúdo eu dominava, tranquilo, né? Sabia, assim, introdução, o que eu vou falar, objetivo 1, tá, montei todo o esqueleto, né, do trabalho de conclusão, mas assim, o texto não estava bem escrito, né? E disse, cara, eu preciso melhorar a minha escrita. Eu não estou escrevendo bem. Eu preciso admitir que eu não sei escrever bem. Eu preciso melhorar a minha escrita. Isso é um exemplo banal, mas concreto. Eu não preciso reconhecer. Primeiro, assim, quantos escrevem e sequer se dão conta que não consegue conjugar os verbos? Sim. Que bota a vírgula onde não existe. Sim, sai espalhando vírgula que nem fruta na sacola, né, velho? Eu sequer me dou conta de que é uma ignorância do saber. Sim. Entende? É isso. Esse é o estado mais grave. Esse seria o primeiro quadrante, é uma ignorância total do saber. O segundo quadrante é assim, eu já sei que não sei, mas eu posso ficar ali. Sim. Aí depois eu vou evoluir no quadrante. Bom, eu sei que não sei, eu vou começar a saber, vou atrás, vou me mexer. Então foi isso que eu fiz. Bom, eu preciso melhorar minha escrita. Aí pega a dica de português aqui, de gramática ali, começa a ler, aumenta o volume de leitura, né? Porque à medida que eu leio mais, melhora mais, né? Melhora mais a qualidade da escrita, porque tu começa a perceber que tu escreve
muito na linguagem técnica, na linguagem da área de negócio ali, ou daquele grupo de referência, e muitas vezes tu está só reproduzindo, né, em texto, e tu não está dizendo o que tu quer dizer, mas tu está dizendo o que disseram, o que tu leu. Exatamente. Então não é bem a mesma coisa. Então essa experiência é um exemplo, assim, muito concreto disso que nós estamos falando. Eu preciso ter a sinceridade de dizer assim, cara, eu não sei como é que eu me formei no 2º grau, meu português é uma porcaria, entende? Sim, Ou sim, matemática, sim, não sei. sim. No meu caso, o meu português não é bom. Sim. Eu sou muito bom em matemática, mas português eu não sou muito bom, então eu preciso melhorar, e aí eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ter a sinceridade de dizer, cara, a minha experiência com português é péssima, eu preciso melhorar. E essa experiência, e vamos lá, vamos entrando nisso aí, porque uma coisa vai puxando a outra. Essa experiência direta que tu fez, muitas vezes ela pode ser difícil de se expressar. E às vezes até impossível, a gente muitas vezes não consegue verbalizar, né? Como tu disse, o cara vai no automático, mas sente, pô, mas isso aqui tá estranho. Enfim, algo soa internamente, não é genuíno, né? Não é verdadeiro, né? Ou é porque é relação de outras vozes, ou são criações culturais, ou são os meios que a gente vive. Então, assim, essa noção de experiência genuína, ela é fundamental para a gente continuar nessa hashtag da vida real. Porque se a gente está em busca em busca da voz, né, de encontrar essa voz, é deste elemento, desse exemplo assim tão simples de entender que tu colocaste, né? É dessa experiência genuína, porque é daí que vai sair os elementos das poucas certezas que nós teremos na vida. Das poucas certezas que nós teremos na vida, que são esses elementos de certeza, precisamente que a gente viu, que a gente presenciou, ou seja, tu escreveu, tu viu no papel, aí tu leu depois, tu disse, meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Né? Então, assim, a gente não precisa acreditar no que a gente viu, né? A nossa experiência ela foi completa. A gente viu, ela aconteceu. Né? A gente tem a certeza de que aqueles aspectos ali a gente não inventou, a gente escreveu mal pra caralho mesmo. Tá ali, tá materializado. Né? Se a gente, Mas é o problema, o se a gente vê drama um é crime, se a gente vê um pensando. crime, né? Se a gente vê um crime, a gente viu um crime, né? Aí vem a gente viu um crime, uma pessoa matar outra e tal. Não foi a gente que matou. A gente viu. A gente viu. Né? A gente viu um crime. Não foi uma historinha que nos contaram. E nesse caso a gente percebe claramente a diferença entre observar uma coisa, um exemplo concreto, do que receber uma informação de que algo aconteceu. Então, assim, o exercício de encontrar a voz está justamente aí. Entre a gente fazer a experiência concreta do que a gente faz, do que a gente vive, dos nossos atos, das nossas reflexões, né? Meu Deus, o que eu escrevi? Do que a gente receber uma história de que, ó, alguém matou o fulano lá, mas foi porque ele devia no mercado. Não, aí eu já acrescentei outros elementos a um evento genuíno, já distorci a conotação disso, aquilo já não é mais genuíno e eu posso estar querendo entregar isso de outra forma. Por que a gente está entrando nessa viagem toda aqui? Para poder dizer que a gente precisa fazer essas avaliações diárias, né? Como tu disse, né? Escrevi. Não fui eu que li o teu texto e disse assim, bah, isso aqui é uma porcaria. Não, não. Tu já viu na hora. Né? É isso aí. Mas assim, se colocar nessa posição é difícil. Primeiro que É, muitas vezes sequer nos demos conta disso, né? exatamente. Então, o primeiro desafio seria esse, essa sinceridade consigo mesmo de saber, cara, eu não sei e eu preciso saber. Falando de conhecimento, mas isso se aplica para qualquer tipo de conhecimento, né? Mas vamos trazer para a vida profissional, né? Por exemplo, não domino todas as técnicas da minha área e tal, mas assim, tem coisas que eu tenho que dominar e se eu não sei, eu tenho que dominar, né? Não é, eu preciso saber que eu não sei. E não é só de técnica, de um conhecimento específico, mas de cultura, de história, de literatura, de português, de outros conhecimentos que são necessários. Só o problema é que eu não sei, eu não quero saber, e eu tenho raiva de quem sabe. Esse é o problema do Brasil.
né? Assim, nosso, problema de Sim. todos nós. E primeiro a gente não quer mostrar que não sabe, todo mundo tem opinião para tudo, todos Sim. somos técnicos de futebol, né? Todos temos uma escalação melhor, né, para fazer, e ponderações a fazer, só que nós não temos metade do conhecimento necessário para, de fato, é só uma opinião. Quanto custou aquela opinião? Quanto custou aquela opinião? Essa é a questão, né? Quanto custou aquela opinião? Nada? Um segundo de pensamento? Sim. Vale o quê? Não vale nada, porque não custou nada. Um Então, peido gramatical. quanto vale uma opinião de um especialista, de um alguém que estudou a vida inteira sobre um determinado assunto? O cara vai lá em 5 minutos da opinião dele. Tá, mas isso aí eu também sabia. Não, só porque quanto custou aquela opinião dele, né? O cara estudou a vida inteira, fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, fez pesquisa, tem 200 mil horas de experiência com aquilo, 20 anos de prática. Custou muito aqueles 5 minutos. Aquela pequena frase, aquela pequena opinião, né? Custou muito porque valeu muito. Por isso, vale muito porque custou muito. Então, quanto custa a minha opinião profissional hoje? Né? Você pode se perguntar quanto é que custa a tua opinião? Ou melhor, quanto vale ela? Ela vale o quanto ela custou para ser adquirida. É a quantidade de livros que leu, quantidade de horas que trabalhou, de projetos que fez, de sucessos e de fracassos que teve, né? Porque a gente só conta sucessos, né? Só cases de sucesso, a gente não conta cases de fracasso. E todos temos cases de fracasso, vários cases de fracasso. Então, isso também tem a ver com essa sinceridade de encontrar a própria voz. Né? De ser sincero consigo mesmo e dizer, cara, eu não sei, eu preciso saber. Essa não é a minha melhor versão. Sim. Buscar a minha melhor versão. E a minha melhor versão passa por eu melhorar aqui, eu tenho que melhorar ali, eu tenho que ser melhor aqui, eu tenho que ter mais paciência ali, né, em casa, com os filhos, com a esposa, não Sim. só na área profissional, falando de todas as áreas. Sim, Né? sim, sim. Então, Tu acha que a gente consegue, em vida, né? Neste vale de lágrimas, quanto menor for o intervalo, quanto menor for o. Porque assim, quando a gente fala de encontrar a própria voz, mano, uh, é a gente de fato tá despido, né? Não só de forma prática na nossa expressão de ideias, na nossa forma de lidar com a vida, mas de fato com a experiência real mesmo, né? Do nosso dia a dia. Então, esse exercício, quando a gente falava lá no episódio, né, passado, né, no primeiro episódio dessa temporada, né, da vida real, de fui quem eu quero ter sido. O fui quem eu quero ter sido, na verdade, é o exercício diário da experiência real, onde o meu modo de falar, onde o meu modo de pensar, a minha linguagem vai expressar quem eu sou. É a clareza, né? É a clareza de que eu encontrei a minha própria voz, de que eu não sou um personagem, de que eu não sou uma pessoa deslocada da minha realidade, das minhas experiências genuínas, né? Então, assim, em certos casos, essa expressão de encontrar a própria voz, ela acaba sendo até um pouco metafórica, né? Porque, na verdade, o encontrar a própria voz é encontrar o seu jeito de ser. É encontrar o seu jeito de ser. É encontrar a sua maneira de fazer as coisas, o seu jeito. E não significa que o meu jeito é certo e o teu errado, não, tá tudo certo, os dois estão certos. E pode ser e pode estar os dois estão. E pode ser os dois estão certos. Não há problema. Agora, não queira ser igual a eu, porque você nunca vai conseguir ser. sim. Não queira ser igual ao outro. Você nunca vai ser. Não, é como tu disse, como é uma jornada para a minha melhor versão, né, a melhor versão de mim mesmo, né?
gente tem usado essa expressão, eu acho que ela reflete bem. Eu preciso, em cada ponto dessa jornada, estar consciente e estar com os pés na vida real, assim, né? Os pés na realidade, em cada momento. Ou melhor, o mais próximo possível, né? Sim. Estar com os dois pés na vida Mais real. próximo do chão possível. Exatamente. Porque daí eu tenho consciência, é uma consciência de si. Eu tenho uma consciência de mim, sobre mim, da onde eu estou, do que eu estou fazendo, de quais são as coisas que eu preciso fazer, né? Porque é um plano de vida, é um projeto, e é um projeto que tem várias frentes. Não é só a carreira profissional, mas é a vida em família, é a vida com a esposa, é a vida com os filhos, né? É a vida religiosa para aqueles que têm uma religião, que tem uma espiritualidade. Então, são várias frontes, são vários frontes de batalha, digamos assim. E eu preciso a cada dia, né, a cada momento, me colocar de novo, me instalar de novo na realidade. Cara, qual é a minha circunstância, né? Qual é a minha realidade? Minha realidade é essa: eu sou um pai de família, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Bom, eu quero ser, a minha melhor versão é essa. Então, bom, daqui para lá tem muita coisa para acontecer. Eu tenho que traçar um plano, o que eu quero fazer, Sim. aonde eu quero atingir. Eu preciso saber mais ou menos por onde eu vou traçar e me manter o mais próximo possível desse plano, mais fiel a esse plano possível. E Fazendo uma negociando. auditoria diária, né? Exatamente. É uma análise, né? Sim. Bom, eu estou mais perto agora do que eu quero, do meu objetivo, ou não? Ou me afastei, ou eu continuo parado no mesmo lugar, eu não avancei. Mas com sinceridade, né? Sim, Então, é isso aí, é isso aí. Não, e vamos lá, né? E vamos lá. Tá tudo certo. Aqui ninguém é paladino, né? Não somos e não temos a pretensão nenhuma de ser os paladinos da vida real, é só troca absolutamente de não. experiência. Longe disso, né? Exatamente, mas assim, para quê? Né? Porque a gente percebe a gente percebe nas pessoas muitas vezes que estão em volta da gente, né? Que há pessoas cuja voz, e aí assim, ó, no sentido físico da coisa, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ir junto. Eu já passei por isso, a gente passa por isso constantemente, porque é aquilo, né? Fui quem eu quero ter sido, ou seja, estou, né? Vou continuar sendo, né? Ou seja, e tá tudo certo, vamos lá, é o exercício de melhorar, né? Há pessoas cuja voz, e aí volto de novo, né? No sentido físico da coisa, tá tão deslocada da experiência real, mas está tão deslocada da vida, das coisas que orbitam ela, das coisas que nos envolvem, que elas já não conseguem dizer o que pensam. Elas não conseguem mais verbalizar o que pensam, o que sentem. Elas só conseguem dizer por outras vozes, por outras coisas que estão em volta. E se a gente pudesse entrar nessa seara, né? Mas não é o assunto, não é o assunto. A gente vai trazer aqui todas as experiências de abuso sexual que tem na vida de uma criança, na vida de adolescentes. Quantos e quantos desses abusos depois, né, não se transformam em situações de distanciamento da sua voz própria, né? De se descolar da realidade. Está entrando numa fatia do problema e ela é muito delicada para falar, mas que é um exemplo de que a voz física daquele homem não é a voz de uma mulher. sim. Não é. Não é. Falando sobre isso, até uma experiência que vale a pena fazer, eu já fiz isso, né? Quando eu estudei canto muito tempo atrás, é ouvir-se, se ouvir, né? Se gravar a sua voz e se ouvir, Sim. né? E eu vi no início causa uma certa repulsa, assim, meu Deus, essa é a minha voz, isso sou eu falando.
né? E causa uma certa estranheza. E esse efeito, isso mostra que tem um distanciamento. Sim. Tem um não reconhecer-se. Sim, E é uma sim, sim. experiência real, concreta. Tu te escuta, coisa meio estranha, né? Isso é um ponto. Isso é um ponto que é importante, né? As pessoas façam essa experiência, porque vão perceber. Às vezes a voz gravada não parece a mesma voz falada, não me reconheço. Ah, mas essa é a minha voz feia. A pessoa não se reconhece. É assim que eu. Não, não é. Essa não é a minha voz, Não né? é. Então, ali já tem uma experiência, né? O início dessa experiência que a gente está Sim. falando. E outra coisa, para aqueles que quiserem fazer a experiência de aprender a cantar, por exemplo, fazer aula de canto, ajuda muito. Por incrível que pareça. Claro, a gente está falando de uma forma filosófica, assim, né? De uma forma lúdica e tal, né? Tu encontrar a própria voz e se perceber e tudo mais, né? E ter consciência de si. Mas, de fato, fisicamente isso é importante também. Eu dominar a minha voz. Eu saber que quando for cantar, não posso cantar de garganta, como a gente diz, né? Mas saber que eu tenho que projetar a voz a partir do diafragma, que vai ter uma coluna de ar, que eu vou usar as cavidades da face para que eu possa projetar o som e usar a cabeça como uma caixa acústica para reproduzir e ampliar aquele som. Então, a intensidade da coluna de ar com a pressão e a posição em que eu estou projetando o ar, seja aqui, seja na cavidade, seja nos dentes, seja na parte mais superior da cabeça, eu terei sons diferentes, reprodução de sons diferentes. E isso faz sentido, isso é experiência real, né, física, Sim, de uma sim, sim. realidade abstrata. Sim. Então, isso também é uma experiência e também fica uma dica para quem quiser começar com esse negócio de encontrar a voz, de gravar a sua voz, se ouvir até começar a aceitar que aquela é a voz, né? Demora para isso acontecer, né? E aqueles que ainda quiserem fazer a experiência aí de começar a querer a cantar, alguma coisa assim, aprendam técnica vocal, porque vocês vão perceber, estudando na técnica vocal, e a gente fabrica a voz cantada. E existe aquela, mas a voz cantada e a voz falada tem só aí o instrutor, né, aquele que ensina o canto, já ali ele já mata charadas, cara. Quando tu fala é uma coisa, quando tu canta é outra, então tu está fabricando essa voz aí. Essa voz não é tua. Então a voz cantada e a voz falada elas têm que ser muito próximas. Sim, 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 sim. Mas vamos lá. A bem da verdade, mano, é que ninguém liga para a realização da pessoa humana, né? É um elemento que no valor que para a sociedade, para o valor da sociedade, principalmente no Brasil, ninguém liga para isso, né? Isso não está sendo ensinado nas faculdades, né? Isso não é importante para ninguém, né? O que é importante para as pessoas é arranjar um bom emprego, né? E saber quanto que ela vai ganhar, É o né? diploma. Por mais que o emprego seja inadequado para ela, né? Não interessa. Não interessa o que a pessoa vai fazer. O interesse é o dinheirístico. Quanto que eu vou ganhar no final do mês, né? E isso é um descolar-se da realidade. Bom, podemos aqui entrar em outros. A gente não vai entrar no parênteses deste exemplo, tá? Mas é evidente que a circunstância de ter que trabalhar num balcão de café vai ser o sustento para eu pagar minha faculdade, para depois eu conseguir me formar em TI. O que tem a ver o curso de café e de barista que eu fiz com a administração de servidores? Absolutamente nada. Mas foram as circunstâncias que me colocaram lá. Então, Sim, assim, ganha ninguém. dinheiro para fazer as suas coisas, é isso aí. Exatamente. Então, assim, ter a circunstância e aliar-se a ela para o encontro daquela parte que eu não vou conseguir programar, se a gente lembrar ali no início que a gente conversava, né? Das coisas que eu planejo e das coisas que eu não vou planejar. Então, sim, tem coisas que a gente não vai planejar. E a gente vai negociar com as circunstâncias. E negociar com essas circunstâncias, né? E reabsorver elas, Aquela famosa frase, jogar com as cartas que tem, né? cada vez mais vai dar peso à minha voz. Cada vez mais eu vou me encontrar com a realidade dos meus fatos, com a experiência genuína da minha vida, de entender.
bah, hoje eu estou nesse emprego, que não é o emprego dos meus sonhos, mas eu vou fazer disso um trampolim para fazer outra coisa. E vou fazer E, bem feito, né? e vou fazer Independente. bem feito. E vou fazer bem feito, exatamente. Então, assim, essa mentalidade de trabalho, de emprego, de trabalho, a gente também não vai nem entrar muito aqui, porque aqui já daria outro assunto, mas, assim, isso é uma coisa muito moderna, né? Isso é na história da humanidade, né? Os camponeses lá, os camponeses trabalhavam cantando, ouvindo música, não tinha horário para trabalhar, era questão de horário. Horário é uma coisa moderna, ter horário para as coisas. Quem tinha que ter horário, quem tinha que ter regra de horário, e isso foi uma absorção da sociedade moderna, na verdade, eles eram os monges, e o faziam por amor ao ofício. Eles faziam por isso. E num determinado momento da história, isso foi incorporado à sociedade, né? Então, assim, buscar a própria voz, trabalhar no que se gosta, ter prazer pelo que se faz, é tudo perfeito, é tudo ótimo, é tudo legal. Mas também, o contrário disso, não estar numa situação confortável, estar em busca daquilo, também porque faz parte, é a Isso aí. circunstância. De repente, eu não estou num lado, mas eu estou no outro. Não, isso aí, resumiu bem, é exatamente isso. Muito obrigado. Não tinha intenção de resumir. Não tinha intenção de resumir tanto desse jeito assim. Não, mas é um bom resumo, é exatamente isso aí. Ai, meu Deus do céu, encontrar a própria voz, meu velho. Acho que deu por hoje, né? Chega, já tô cansado, já falei demais, já. Mas acho que é isso aí, Baldi. Não tem. Acho que não. Quando a gente propôs lá e a gente falou no primeiro episódio, né, dessa temporada da vida real, do exercício necrológico, né, de se imaginar, né, de ter a sua vida contada por uma terceira pessoa, falando de você para uma outra pessoa, né, é justamente encontrar a própria voz, é justamente essa investigação sincera dessa jornada, dessa linha do tempo, né? E a gente, de repente, vai viver a nossa vida inteira sem Buscando isso. buscando disso. E tá tudo certo. Tá tudo E fizemos o correto, né? O importante é saber que está buscando isso, né? Está sempre buscando. E não parar de buscar, e não parar de se examinar, e não parar de melhorar, né? E não parar de construir essa minha melhor versão. E ela não vai ficar pronta amanhã. Eu sei que não. Vai levar muito tempo, porque demora, leva tempo para a gente adquirir novos hábitos, para a gente amadurecer, passar por experiências na vida e tal. Demora, mas assim, tem que começar, entendeu? E sem sinceridade, e sem essa análise, e sem se perceber, bah, hoje eu não estou legal, hoje eu estou assim, bah, o que me gerou isso? Hoje eu cumpri bem meu trabalho, eu deitar a cabeça no travesseiro e fazer essa, né? Eu tenho procurado fazer isso sempre que eu posso, sempre que eu me lembro que eu não estou tão desgastado assim, mas isso eu tenho conseguido fazer, deitar a cabeça, bom, hoje eu dei o melhor de mim, mas hoje talvez eu não tenha dado o melhor de mim. É isso, né? Eu acho que é importante essa sinceridade, de saber quando deu, quando não deu, por que não deu, tentar entender por que não deu, né? Tá? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Experiência genuína, disso aí que a gente está falando. E outra coisa, né? A gente não tem aqui a pretensão. E assim, se a gente. Se você ouviu e chegou até aqui, no final desse episódio do Baldcast, e você ficou esperando um exemplo prático, né, para que pudesse entender ou captar de repente alguma coisa que a gente estava falando, lamento informar, vocês não vão encontrar exemplos práticos. Embora a gente tenha tentado contornar aqui algumas coisas, tentando citar alguns exemplos, mas assim, não vai existir uma regrinha básica para que você entenda isso que a gente falou. Não vai. Porque é a sua vida que está pautando isso, né? É a minha vida que pauta isso, é a vida do meu irmão. É a experiência da sua vida real, da sua vida própria, das suas coisas, de você e as suas circunstâncias, né? Quais são as tuas circunstâncias aí? Acho que vale essa reflexão aí para quem está nos ouvindo, né? Quais são as tuas circunstâncias, né? O que é circunstancial? O que você tá negociando agora? Porque se você tá brigando com alguma coisa é porque tu ainda não tá legal. A primeira coisa é parar de brigar com ela, né? É isso aí.
Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Boa. A vida real em aceita que dói menos. Pronto, fechou. Aí, ó, viu? 23º episódio do Baldcast chegou ao fim com a hashtag... Eu tenho que fazer marketing, eu sou bom em frases de efeito. Não, e a gente vai tentar colocar de uma forma diferente, tipo aceita de ser uma congregação, não aceita junto, entendeu? Colocar separado assim, aceita que dói menos. Acho que é uma boa. Então tá, Baldi. Bom, fechou daí, fechou daqui, então tá, beleza. Fica aí um forte abraço para você que acompanhou mais esse papo muito louco aqui do Baldcast, mas seja bem-vindo ao mundo dos loucos, é assim que a gente gosta de viver, né? Já falando de tudo, de vida real, de política, de futebol, já tem 2 engatilhadas pro futebol, hein? Vamos gravar do futebol de uma vez? Gravar. Vamos gravar? Tem 2 para gravar aí do futebol, para dar uma esquentada no coreto. Então tá bom. E é isso aí. youtube.com/baldcast, spotify.com/baldcast. Curte, compartilha, comenta lá, sugere pauta, né? Se não, era isso e vai te fuder. Né? Então tá. Fechou daí, vou dar um stop daqui e a gente dá um... Depois a gente, como a gente sempre combina, vamos falar mal de todo mundo que estava aí ouvindo. Feito. Abraço, tchau, tchau.